tem abolido essa prática por considerar que a mesma se apresenta insolúvel diante dos crimes que venham a ser cometidos novamente, além de ir contra a integridade dos direitos humanos. A sentença retratada acima é concebida como o assassínio ostensivo a sangue frio de um ser humano pelo Estado. Em nome da justiça, é a punição mais bárbara, atroz e humilhante. É um ato de brutalidade irreversível, pois, caso cometido, não tenha como voltar. Praticado pelo Estado, sendo expressamente incompatível com os princípios de comportamento civilizado. O artigo 5º, inciso 40, diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Já houve pena de morte no Brasil. Há benefício do réu em sua morte? Ou seja, senhores, a nossa Constituição deixa claro, não há retroagimento da pena de morte. Nós não podemos deixar acontecer isso no nosso país. A pena de morte vai contra todos os princípios de direitos humanos, não só da nossa federação, mas também de todo o mundo. Nada é mais importante do que a vida, senhores. Gostaria de deixar aqui que nada é mais importante do que a minha vida, do que a vida sua, do que a vida de qualquer um. Pois nós não podemos também deixar a pena de morte acontecer, porque isso seria não acreditar mais que o cidadão tenha condições de voltar ou de ser uma pessoa melhor. Isso, senhores, a pena de morte nos dá um ar de que nós não podemos confiar que aquela pessoa que cometeu aquele crime bárbaro, seja ele qual for, possa ser uma pessoa melhor. Nós, seres humanos, estamos sujeitos a errar. Já pensou, senhores da bancada da frente, se os senhores cometam um crime, seja ele de estupro, assassinato, esquartejamento, qualquer que for, que seja um crime considerado bárbaro, se sejam sujeitos à pena de morte, os senhores estariam a favor da pena de morte, senhores? Não, senhores. Eu tenho certeza e convicção que os senhores não estariam a favor da pena de morte, pois pimenta no olho do outro é colírio, mas o nosso Senhor arde e muito. Deixo aqui a minha palavra. Gostaria de rebater também o argumento do grupo oposto, quando cita o criminoso, agora há pouco, que ele foi mencionado, do crime de ter matado a adolescente de 17 anos. Nós não estamos falando aqui em impunição, nós não estamos falando aqui em deixar esse indivíduo solto a matar outras pessoas ou a cometer outras injustiças, por mais atrozes que seja. Mas nós estamos falando que há outras formas de punir esse criminoso que não seja a pena de morte. Como que nós vamos punir todos os crimes atrozes que acontecem tanto no Brasil quanto em outros países, com a mesma pena de morte, com a sentença de matar o próprio criminoso? Não seria mais um crime que estaria simplesmente legislado e reconhecido pela lei? Nós temos outras opções, senhores, de fazer justiça. Não é nos igualando a criminosos e sentenciando a morte de um cidadão que haverá justiça tanto no Brasil quanto em qualquer outro país. Temos que tratar da vida desses indivíduos que certamente não são pessoas normais. Não venha me dizer que esse cidadão que matou, que cometeu vários crimes bruscos aí, é uma pessoa normal. Porque não é. Essa pessoa ela precisa de acompanhamento psicológico, precisa de outros tratamentos. E eu asseguro a vocês que não é sentenciando a pena de morte que a injustiça vai acabar no Brasil ou a criminalidade vai diminuir. Pegando a reflexão dos nossos colegas sobre a vida, eu faço um questionamento. A minha vida, aqui Marlon José da Rocha, a minha vida, estudante de direito, vale mais do que um criminoso que está lá? Perante a lei, minha vida não vale mais que a dele.
Eu sou tão cidadão quanto ele. Segundo a nossa Constituição, como foi citado pelo nosso amigo Atos, no artigo 5º, inciso 40, uma lei penal não retroagirá salvo em benefício do réu. Agora eu pergunto, há benefício aí do réu em morrer? Você vai lá e pergunta para ele, você prefere morrer ou pegar uma pena perpétua? Ou pegar qualquer outra pena que fosse nesse mundo? E aí? O que será que ele falaria? Eu acho que ele falaria que você queria pegar uma outra pena. Morrer, jamais.